No episódio anterior, falamos sobre o cântico de vitória realizado no céu após o julgamento e destruição final da Grande Babilônia e do próprio Anticristo. E vimos que este cântico de vitória aponta para o esplendor e a glória da segunda vinda de Cristo. Hoje falaremos sobre o reino milenar de Cristo e veremos que, depois de relatar a destruição do Anticristo, João passa agora a descrever a destruição do mestre da besta, o próprio Satanás. Gente querida, a interpretação desse capítulo tem gerado muitos debates e conflitos teológicos no seio e na história da igreja. Certamente, este é o capítulo mais polêmico do livro de Apocalipse. Quando o assunto é o milênio, muitos teólogos lembram logo da anedota que diz que o milênio é o período de 1000 anos de paz na Terra, sobre o qual os cristãos vivem brigando. Não é difícil entender o porquê dessa piadinha, pois esta é a única passagem em toda a Bíblia que faz menção de um reino milenial de Cristo com os que viveram e os que não receberam a marca da besta em suas testas nem em suas mãos. De fato, não há consenso entre os estudiosos sobre a interpretação deste capítulo. Diversos sistemas escatológicos são identificados de acordo com o entendimento de cada corrente teológica acerca do milênio, ou seja, do reino milenar de Cristo na Terra. Para que possamos fazer uma análise completa desse capítulo, é necessário compreendermos os conceitos principais das correntes milenistas. Feito isso, nós falaremos sobre a prisão de Satanás, a ressurreição e o reino milenar, analisaremos a expressão Gog e Magog dentro de seu contexto histórico, falaremos ainda sobre a destruição de Satanás e da morte e sobre o juízo final. Os principais pontos de vista teológicos acerca do milênio são o pré-milenismo, o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista, o pré-milenismo dispensacionalista progressivo, o pós-milenismo e o amilenismo. Para uma compreensão detalhada sobre as escolas de interpretação, há 2 vídeos aqui do canal que eu indicarei ao final deste vídeo. De qualquer forma, eu farei um resumo sobre os principais conceitos defendidos por cada uma dessas escolas. O pré-milenismo histórico crê em uma segunda vinda de Cristo depois da tribulação para resgatar aos que creem nele e para estabelecer um reinado de 1000 anos sobre a terra com seu centro em Jerusalém. O pré-milenismo, portanto, não é outra coisa além do mesmo antigo erro judeu de glórias terrenas para o Israel nacional, trazido para a igreja. Este ponto de vista foi abandonado pela maior parte do cristianismo, o qual se moveu para uma interpretação amilenista desde o século IV até o século XVIII. Depois do século XIX, surgiu o que chegou a ser conhecido como pré-milenismo dispensacionalista, que por sua vez é uma posição que foi formulada no século XIX, por volta do ano 1830, mas popularizada no princípio do século XX, por meio de vários escritos, nos quais se inclui a Bíblia de referência Scofield, em 1912. Eu vou trazer um resumo geral deste sistema de interpretação, porque ele tem crescido muito em nossos dias, embora não seja o sistema aceito pelas igrejas reformadas. E eu tenho certeza de que, na medida em que eu for resumindo, você vai perceber que já ouviu esta interpretação e é bastante provável que você se identifique com ela também. No entanto, esta não é a interpretação aceita pela Igreja Reformada, de forma geral. Isto vai ficar bastante claro na medida em que a análise deste capítulo for sendo feita. O sistema de estudo dispensacionalista divide a história bíblica em 7 dispensações, uns em mais e outros em menos. O que são dispensações? São também chamadas de períodos.
nos quais Deus tratou com os homens com um enfoque fundamentalmente à nação de Israel, a qual é o centro do grande plano de Deus. De acordo com os dispensacionalistas, a igreja constitui um parênteses em relação a Deus com seu povo de Israel. Segundo eles, este parênteses foi necessário porque os judeus negaram a Cristo como Messias em sua primeira vinda. E por isso Deus enfocou o seu plano de salvação aos gentios, levantando a Paulo como apóstolo a estes. Mas este trato, esse pacto com a igreja, no caso gentios, se encerrará com o arrebatamento da igreja. Isso acontecerá na última semana de Daniel, 7 anos de tribulação, nos quais Deus restaurará o trato, no caso o pacto, com seu povo Israel, começando com um tratado de paz firmado entre os judeus e o anticristo, quem eles crerão ser o Messias. Depois dos primeiros 3 anos e meio, o anticristo romperá o pacto, porá sua imagem num templo que será reconstruído em Jerusalém e se sentará ali a pedir adoração como se fosse o próprio Deus, e os obrigará a pôr uma marca da besta 666 na testa ou na mão direita. Quando os judeus não adorarem o anticristo e se negarem a ser marcados por ele, este os perseguirá para matá-los e matará a muitos. Esta segunda parte da semana é denominada de a Grande Tribulação. Ao cabo dos 3 anos de perseguição, as nações do mundo virão contra Israel para atacá-lo e destruí-lo, especialmente as forças armadas da China e Rússia, Gog e Magog. Virão através do rio Eufrates, que terá secado milagrosamente para que 200 milhões de soldados venham atacar Jerusalém. A isto chamam de Guerra do Armagedon. Mas essa guerra terá um final horrível para os inimigos de Israel, pois o Senhor mesmo virá e pousará seus pés sobre o Monte das Oliveiras, em Israel, e este monte se partirá em 2 partes, matando a todos os que venham contra a Israel. Será um dia de sangue e morte, de maneira tal que o sangue chegará à altura dos freios, na boca, dos cavalos. Neste ponto, depois da vitória, se estabelece o reino milenial de Cristo sobre a terra, com seu centro de governo em Jerusalém. Os gentios que tenham sobrevivido a este evento final serão súditos do reino, mas o povo de Israel voltará à sua nação durante o milênio e aceitará então ao Messias, governando juntamente com ele por 1000 anos. Os sacrifícios do Antigo Testamento e as festas judaicas serão restabelecidos e diariamente farão holocaustos e ofertas no novo templo, que será levantado por Cristo para seu governo milenial. Há também o pré-milenismo dispensacionalista progressivo, que é uma visão que começou a ser desenvolvida em 1986, que basicamente se diferencia do dispensacionalismo tradicional por não ver uma diferença entre Israel e a igreja, mas vê a igreja como um mesmo corpo com os crentes do Antigo Testamento. Já o pós-milenismo afirma que Cristo voltará somente depois de a igreja estabelecer o reino de Deus na história. Ou seja, o reino milenial de Cristo, assim interpretado, é espiritual e não geográfico, pois não é localizado literalmente neste mundo. E além disso, esse reino milenial é entendido como uma realidade presente, aqui e agora, e não como um domínio celestial futuro. Sendo assim, a igreja já vive o milênio, pois o seu início é muito difícil de ser percebido, sendo um período extenso, mas não necessariamente de 1000 anos literais, que culminará com a vinda de Cristo. Deste ponto de vista, o capítulo anterior, ou seja, o capítulo 19 de Apocalipse, não descreve a vinda de Cristo, mas é uma maneira muito simbólica de descrever o triunfo dos princípios cristãos no relacionamento humano e o triunfo de Cristo por meio da igreja. Depois desta era de ouro, visto que o mundo vai melhorando, segundo essa linha de interpretação pós-milenista, vai melhorando, Cristo voltará para ressuscitar os mortos, julgar o mundo e iniciar um novo sistema eterno. Portanto, o conceito que Cristo voltará após a grande tribulação não é defendido por esta corrente de interpretação,
visto que o mundo vai caminhando para uma era de paz que antecederá a vinda do Messias. E agora eu vou falar sobre o amilenismo, que foi considerado como a teologia escatológica milenial mais amplamente aceita desde o século IV, através de Agostinho de Hipona, aproximadamente no ano 300 depois de Cristo, até fins do século XIX. Portanto, esta é a interpretação oficial das igrejas de confissão de fé reformada. O amilenismo é a visão das últimas coisas que nega um reino literal de 1000 anos de Cristo sobre esta terra, como é o caso do pré-milenismo, e também nega um período de 1000 anos de paz e justiça sobre essa terra antes do retorno de Cristo, como é defendido pelo pós-milenismo. O amilenismo sustenta que o milênio mencionado em Apocalipse 20 refere-se ao período inteiro entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, do Pentecoste até antes do julgamento. Esta visão não é nova, como eu já falei. Ela está implícita nos credos históricos primitivos do cristianismo. Ela foi sustentada pelos maiores teólogos da igreja, Agostinho, Lutero e Calvino, sendo a posição das confissões reformadas, e por conseguinte, de todos os crentes verdadeiramente reformados. Apocalipse 20, de 1 a 10, deveria ser lido neste ponto. Esta maneira de interpretar Apocalipse 20 implica no princípio da recapitulação, isto é, que a estrutura do Apocalipse não narra acontecimentos consecutivos, mas aborda o mesmo assunto de diferentes perspectivas. Apocalipse 19 ao 21. Apocalipse 19, do versículo 19 ao 21, nos leva ao final da história, ao dia do juízo. Apocalipse 20 retorna ao começo da dispensação atual. Assim, a conexão entre os capítulos 19 e 20 é semelhante à conexão dos capítulos 11 e 12. Apocalipse 11, versículo 18, anuncia o dia do juízo, e Apocalipse 12, versículo 5, descreve o nascimento, a ascensão e coroação de Cristo. Portanto, os amilenistas creem que o capítulo 20 é o início de outra seção paralela e não sucessão cronológica do capítulo 19. A ordem de sucessão dos eventos é a seguinte: a primeira vinda de Cristo é seguida por um longo período no qual Satanás permanece atado. Por sua vez, isso é seguido pelo pouco tempo de Satanás, e o pouco tempo de Satanás é seguido pela segunda vinda de Cristo, ou seja, vinda para o juízo. Deve ficar claro para qualquer um que leia com cuidado o Apocalipse 20 que os 1000 anos antecedem a segunda vinda de Nosso Senhor para o juízo. Sob esta ótica, o Apocalipse 12 introduz os 5 inimigos da igreja: o dragão, a besta, o falso profeta, a meretriz e os selados da besta. Todos caem juntos. O que acontece é que as cenas são descritas em telas diferentes. Agora fique bastante atento, pois você vai perceber alguns argumentos levantados pelos amilenistas contra as demais interpretações e compreenderá a razão pela qual o amilenismo é a escola adotada pelas igrejas reformadas. Os amilenistas dizem que os que defendem o milênio literal enfrentam muitos problemas de interpretação. O primeiro é que a ideia de um milênio na Terra após a segunda vinda de Cristo não é encontrada nos evangelhos e nas epístolas paulinas e gerais. O segundo problema é que o Novo Testamento ensina uma única vinda de Cristo, uma única volta, e não duas. O terceiro problema é que o Apocalipse é um livro de simbolismos, e este é um capítulo repleto de símbolos, e uma interpretação literal desse número representa um obstáculo muito grande. O quarto problema é que o milênio fala de Cristo reinando fisicamente aqui nesse mundo, enquanto o seu ensino mostra que o seu reino é espiritual. O quinto problema é que a ideia de um milênio na Terra e a posição de preeminência dos judeus reintroduz aquela distinção entre judeus e gentios já abolida, pois só existe uma igreja e uma noiva formada de judeus e gentios. O sexto problema é que a ideia do milênio terrestre ensina que haverá pelo menos 2 ressurreições,
uma de crentes antes do milênio e outra de ímpios depois do milênio, e isto está em oposição ao que o restante da Bíblia ensina. O sétimo problema é que a ideia do milênio cria a grande dificuldade da convivência do Cristo glorificado com os santos glorificados vivendo com homens ainda na carne. O oitavo problema é que é difícil conceber a ideia de que as nações estarão sob o reinado de Cristo por 1000 anos e depois elas se rebelam totalmente contra ele. O nono problema é que a cena descrita por João em Apocalipse 20 de forma alguma ocorre na Terra. É uma cena celestial. Isso vai ficar claro na medida em que formos analisando esse capítulo. O décimo problema é que o Novo Testamento ensina que o juízo é universal e segue imediatamente a segunda vinda. Mas a crença no milênio terrestre, o juízo acontece 1000 anos depois da segunda vinda e só para os incrédulos. A permanência de pecadores convivendo com os santos glorificados durante o reino milenar de Cristo na Terra é visto por muitos estudiosos como um obstáculo intransponível à ideia pré-milenista. De fato, há muitos paradoxos de um reinado terreno de 1000 anos. Os santos glorificados estarão em uma terra ainda não glorificada ou renovada, isto é, ainda não purificada pelo fogo. Santos com corpos glorificados se misturarão com santos e com pecadores que não terão corpos glorificados. Satanás será acorrentado para que não mais engane as nações. Apesar disso, elas continuarão realmente inimigas de Cristo, prontas para obedecer a Satanás e a guerrear contra os santos, tão logo termine o milênio. Os rebeldes parecem até mais numerosos que os justos. Ao se findar esse período, vocês vão ver, pois são como a areia do mar, enquanto que os santos se reúnem em um arraial e em uma cidade, e só fogo vindo do céu salva o frágil agrupamento. Martin Lloyd-Jones diz que os 1000 anos se trata de uma figura simbólica, com o intuito de indicar a perfeita extensão de tempo conhecida de Deus, e unicamente de Deus, entre a primeira e a segunda vinda. Não são 1000 anos literais, mas a totalidade do período enquanto Cristo está reinando, até que seus inimigos sejam feitos estrado de seus pés e ele regresse para o juízo final. João nos diz que viu descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. O abismo é o mesmo de onde saíram os gafanhotos demoníacos que torturaram os homens. Naquela visão, um anjo tinha a chave do abismo, que ele usou para abri-lo e soltar os gafanhotos. O abismo é também o lugar de onde surge o anticristo. A palavra grega usada aqui para abismo é abyssos, que é um termo frequentemente usado no Novo Testamento para indicar as profundezas onde se encontram os mortos, mas que também é usado com referência ao lugar de prisão de demônios. O anjo segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Certamente, isto é linguagem simbólica, até porque um espírito não pode ser amarrado com corrente. Os termos usados para a ação do anjo sobre Satanás descrevem uma redução radical no poder e na atividade de Satanás, que é denominado aqui da mesma forma que o capítulo 12, versículo 9, o que sugere uma derrota sua anterior. Satanás está limitado em sua ação de 3 formas: algemas, chave e selo. Nem no próprio abismo, nem sobre a terra, nem no céu, ele tem poder para agir livremente. Satanás não pode mais enganar as nações. A evangelização dos povos foi ordenada e Deus vai chamar os seus eleitos. A prisão de Satanás não significa que ele está inativo, fora de cena. Ele está na corrente de Deus. Essa corrente é grande, mas ele é um inimigo limitado. Como já foi muito dito,
é muito difícil entender os 1000 anos da sua prisão como sendo estritamente literais, por causa do óbvio uso simbólico dos números no Apocalipse. 1000 equivale a 10 elevado à terceira potência, um número ideal. Sabemos que o número 10 significa plenitude, e visto que 1000 é 10 elevado à terceira potência, podemos pensar que a expressão 1000 anos é uma representação de um período completo, e todas as aparências indicam que ele representa um período de tempo real que se estende desde a primeira vinda de Cristo até muito pouco tempo antes da segunda. Satanás foi amarrado e encarcerado para que não mais enganasse as nações durante o período milenar. Mas o que isso significa? De acordo com os amilenistas, quando comparamos a nova aliança com a antiga aliança, podemos perceber uma ação diferenciada de Satanás. Por toda a era veterotestamentária, somente Israel recebeu a revelação de Deus, ficando as nações gentílicas destituídas da sua palavra, enquanto que, na era da igreja, os seguidores de Cristo fizeram discípulos de todas as nações. Assim, esse fato indicaria que Satanás está preso, destituído de autoridade e assim impedido ou incapaz de deter o avanço do evangelho da salvação. Portanto, a prisão de Satanás tem a ver com a primeira vinda e não com a segunda vinda. Em Mateus 12, versículo 29, lemos: Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Em Lucas 10, versículos 17 a 18 está escrito: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. De igual forma, em João 12, versículo 31 e 32, está registrado: Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Colossenses 2, versículo 15 diz: E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Hebreus 2, versículo 14 afirma: Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. 1 João 3, 8 afirma: Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Finalmente lemos em Apocalipse 12, versículo 5 ao 17, que a expulsão de Satanás foi o resultado da coroação de Cristo. Assim, a amarração de Satanás começou na primeira vinda de Cristo, e isso é o que provavelmente o Apocalipse 20, versículo 2 significa. Simon Kistemaker, falando sobre a prisão de Satanás, disse o seguinte: Por toda a era veterotestamentária, somente a nação de Israel recebeu revelação de Deus. Embora nomes de indivíduos não-judeus fossem escritos nos registros divinos e adotados em sua família, as nações gentílicas estavam destituídas de sua palavra. Mas tudo isso mudou depois que Cristo ressurgiu, quando instruiu seus seguidores a fazer discípulos de todas as nações. Desde a ascensão de Jesus, a Satanás se tornou impossível deter o avanço do evangelho da salvação. Ele tem estado preso e destituído de autoridade, enquanto as nações do mundo ao redor do globo têm recebido as alegres boas novas. O Filho de Deus tomou posse dessas nações e privou Satanás de desencaminhá-las durante esta era evangélica. Cristo está atraindo para si pessoas de todas as nações, e dentre elas os eleitos de Deus serão salvos e atraídos ao seu reino. O particularismo da antiga dispensação com os judeus deu lugar à obra universal da igreja. E é importante ficar claro que a prisão de Satanás não significa a sua inatividade, como eu já falei. Guarde isso, Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Apocalipse 20, versículo de 1 a 3, nos ensina que o poder de Satanás é como um cão atado firmemente com uma longa coleira que pode fazer muito dentro do círculo da sua prisão. Porém, fora daquele círculo,
o cão não pode causar nenhum dano. Guarde isso no seu coração. Satanás, portanto, está refreado e sua influência restringida a respeito de uma esfera definida de atividade, para que não mais engane as nações. Claro está que o diabo pode fazer muito durante este período de 1000 anos, mas há uma coisa que ele não pode fazer durante este período. Não pode destruir a igreja como uma poderosa organização missionária, publicadora do evangelho a todas as nações, e não pode fazê-lo até que se cumpram os 1000 anos. O final do versículo 3 nos diz que depois disso é necessário que Satanás seja solto por pouco tempo. O que significa o pouco tempo em que Satanás será solto depois do milênio? Esse pouco tempo retrata o mesmo período da grande tribulação, a apostasia e o reinado do anticristo. Esse é o tempo que antecede a segunda vinda de Cristo. E muitas vezes as pessoas fazem a seguinte pergunta: por que esta última rebelião depois do benéfico reino milenar de Cristo? Por um só motivo: revelar que 1000 anos de prisão não altera o caráter mau do mal. Mais ainda, os homens não regenerados não mudam. E embora toda a terra esteja sob o governo de Cristo, grandes multidões lhe obedecem por medo e não por amor. Ou seja, depois que o plano de Deus se cumpre no reino milenar de Cristo, Satanás tem de ser solto para enganar as nações. No entanto, devemos ter em mente que a vitória que Cristo obteve sobre Satanás foi uma só e definitiva, e que Satanás, mesmo estando solto, nunca será libertado da sujeição a Cristo, que este conquistou por sua morte e ressurreição. O texto continua nos dizendo: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Este versículo nos apresenta um quadro do reinado dos salvos com Cristo no céu. Esse reinado não é na terra. João diz que viu tronos. E a palavra tronos aqui aparece 67 vezes no Novo Testamento e 47 vezes no Apocalipse. Apenas 3 vezes o trono está na terra, e sempre se fala do trono de Satanás e do anticristo. Sempre que a palavra aparece em Apocalipse, esse trono está no céu. O trono de Cristo e da igreja em Apocalipse está sempre no céu. Não existe nesse capítulo nenhuma referência à terra, nem muito menos à Palestina ou Jerusalém. A cena ocorre no céu e não na terra. Também são as almas que estão reinando. Note isso. Portanto, esse reinado não pode ser na terra. João vê almas e não corpos. Simon Kistemaker diz que João é descritivo e preciso em seu vocabulário, pois não está escrevendo a expressão almas como sinônimo de pessoas. Ele se refere às almas sem os corpos. Essas almas são as mesmas descritas em Apocalipse 6, versículo 9. As almas reinam durante todo o tempo entre a morte e a ressurreição que se dará na segunda vinda de Cristo no céu. Esse tempo é chamado de período ou estado intermediário. Depois da ressurreição, os salvos reinarão com corpo e alma. Jesus está no céu e não na terra, e as almas estão reinando com ele. Os pré-milenistas creem que Cristo desceu do céu e que esse reinado sucede à segunda vinda. Contudo, o ensino geral das Escrituras e o contexto do livro de Apocalipse provam o contrário. O crente, quando morre, vai morar com Jesus no céu. Qual é a missão daqueles que estão reinando com Cristo?
Eles estão assentados em tronos para julgar. Os santos vão julgar as 12 tribos de Israel, o mundo e os anjos. Jesus prometeu aos vencedores que se assentariam com ele no trono. Os salvos estão com ele no Monte Sião. Cantam diante do trono e verão sua face. Eles participarão da glória de Cristo, pois reinarão com ele. Os salvos estarão no céu com Cristo em glória. Estas almas celebram a vitória de Cristo sem cessar. Quem são esses que estão reinando com Cristo, afinal? Todos os salvos, os mártires e todos aqueles que morreram em sua fé. Os outros mortos, ou seja, os incrédulos, não tornarão a viver até que os 1000 anos sejam cumpridos. Nesse período, entram na segunda morte. E você pode se perguntar, qual é o significado da primeira ressurreição e da segunda morte? A primeira ressurreição é uma ressurreição espiritual, em linha com a segunda morte, que é espiritual. Aqueles que nascem somente uma vez pelo nascimento físico, morrem 2 vezes, uma física e outra eternamente. Os que nascem 2 vezes, morrem somente uma vez, pela morte física. Estes são os remidos. A regeneração é uma espécie de ressurreição espiritual. Essa é a primeira ressurreição. Ela é espiritual. Quem não passa por essa ressurreição espiritual morre 2 vezes, física e eternamente. Compreenderam? Todos quantos são regenerados ressuscitaram com Cristo, e essa é a primeira ressurreição. A ressurreição do corpo é posterior. Essa é a segunda ressurreição. Assim, quando um crente morre, sua alma imediatamente entra na glória e começa a reinar com Cristo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A primeira coisa que precisamos ter em mente é que a batalha registrada aqui não é distinta das outras batalhas já descritas no Apocalipse. O Armagedon, a batalha final aqui descrita, é a mesma descrita em outros textos. Essas não são 3 diferentes batalhas. Temos aqui a mesma batalha. É o ataque final das forças anticristãs à igreja. As palavras Gog e Magog aqui empregadas têm o seu pano de fundo em Ezequiel, onde Gog é o príncipe da terra de Magog, vindo do norte nos últimos dias para lutar contra o povo de Deus. Aqui, o Apocalipse toma emprestado esse simbolismo para representar as nações que se rebelaram contra Deus e são hostis ao seu povo. William Hendrickson diz que Gog e Magog indicam o poder dos Seleucidas, mormente como foi revelado nos dias de Antíoco Epifânio, o cruel inimigo dos judeus. O centro do seu reino ficava localizado ao norte da Síria. Seleuco estabeleceu sua residência lá na cidade de Antioquia, no rio Orontes. Ao oriente, seu território se estendia para além do rio Tigre. Ao norte, o domínio sobre o qual os Seleucidas governaram incluía Meseque e Tubal, distritos da Ásia Menor. Por conseguinte, Gog era o príncipe de Magog, isto é, a Síria. Portanto, a opressão exercida sobre o povo de Deus por Gog e Magog refere-se em Ezequiel à terrível perseguição sob o poder de Antíoco Epifânio, governador da Síria. Sendo assim, o Apocalipse usa esse período de aflição, miséria e perseguição ao povo judeu naquela ocasião como um símbolo do ataque final de Satanás e suas hordas contra a igreja. Até porque o ataque de Gog e Magog, Síria, sob Antíoco Epifânio, foi a última grande opressão que o povo de Deus teve que suportar na antiga dispensação.
Portanto, é um símbolo apropriado para o ataque final das forças anticristãs contra a igreja durante a nova dispensação. Além disso, tenha em mente que estes exércitos de Gog e Magog eram muito numerosos e, desta forma, podiam adequadamente simbolizar a oposição mundial à igreja nos dias imediatamente precedentes à segunda vinda de Cristo. Também é importante refletir sobre o fato de que a tribulação sob Antíoco Epifânio, ainda que severa, foi também de curta duração. Portanto, foi bem adaptada para prefigurar a breve tribulação final que ocorrerá na consumação de nossa presente dispensação. E é importante considerar também que a derrota dos exércitos da Síria, isto é, de Gog e Magog, era muito inesperada e completa. Era explicitamente obra de Deus. Por essa razão, o assalto de Gog e Magog contra Israel podia servir também como um símbolo excelente do conflito final do mundo ímpio contra a igreja. E não se esqueça de que Armagedon e Gog e Magog são a mesma batalha. É a derrota final dos inimigos de Deus. Embora os inimigos de Deus sejam derrotados em descrições diferentes, eles caem todos no mesmo momento, como eu já falei. A queda da Babilônia, do anticristo, do falso profeta, de Satanás, dos ímpios e da morte acontecem ao mesmo tempo, ou seja, na segunda vinda de Cristo, embora os relatos sejam em cenas diferentes. As figuras usadas por João ensinam lições claras. Gog e Magog descrevem a batalha final contra o povo de Deus. Essa é uma descrição da última batalha contra o Cordeiro e sua noiva. É o Armagedon. Os exércitos inimigos são numerosos e marcharam contra o acampamento dos santos e a cidade querida. Este é um simbolismo duplo utilizado aqui para a igreja. Acampamento dos santos e cidade querida. A igreja é vista como um acampamento, tal como Israel em sua peregrinação no deserto, pois sua existência na terra é temporária. Também é vista como uma cidade querida, pois espiritualmente tem uma estabilidade idêntica a qualquer grande cidade. Devemos nos lembrar ainda que a cidade querida, que na antiga aliança era Israel e na nova aliança é a Nova Jerusalém, é um outro simbolismo do Apocalipse para a igreja já de posse das bênçãos eternas do reino de Deus. Portanto, todo mundo iníquo vai perseguir a igreja. A perseguição será mundial. É o último ataque do dragão contra a igreja. Essa realidade corrige dois erros. O primeiro é o otimismo irreal, pois o mundo no tempo do fim não será de paraíso, mas de tensão profunda. E o segundo é o pessimismo doentio. Não importa a fúria ou a força numérica do inimigo, a vitória é do Cordeiro e de sua igreja. A derrota dos inimigos será repentina e completa. Essa derrota imposta ao inimigo é uma ação direta de Deus. O apóstolo Paulo diz que Cristo matará o homem da iniquidade com o sopro da sua boca, na manifestação da segunda vinda. E é importante notar que, embora o apóstolo João tenha dito que o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo, no capítulo 19, e que agora, no capítulo 20, Satanás foi lançado no lago de fogo, na verdade, todos eles são lançados juntos no lago de fogo, que é um lugar de sofrimento tanto para o corpo como para a alma depois do dia do juízo. São atormentados juntos para sempre. Como Satanás é o agente principal do mal, sua derrota é descrita em último lugar e representa o ápice da vitória de Cristo. Ou seja, o significado não é que a besta e o falso profeta foram realmente lançados no inferno antes de Satanás, mas apenas que João descreveu a derrota da besta e do falso profeta antes, deixando a destruição total de Satanás em último lugar, porque Satanás é o agente principal de toda a rebelião feita contra Deus. Isso tem que ser verdade, porque a besta é o poder perseguidor de Satanás e o falso profeta é a religião anticristã de Satanás. Onde quer que se encontre Satanás, ali estão os outros dois também. Portanto, Satanás, a besta e o falso profeta caem juntos.
sua condenação será eterna. E note que Satanás não é rei nem no lago de fogo. O fogo eterno foi preparado para ele e para os seus anjos. Nesse lago de fogo e enxofre, os três são atormentados para sempre e sempre. Portanto, temos aqui uma descrição simbólica da destruição final e eterna das forças do mal que atormentaram os homens desde o pecado humano no Jardim do Éden. João continua o seu relato. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O trono branco fala da santidade e da justiça do juiz e do julgamento. Diante dele, o próprio universo se encolhe. Jesus é o juiz diante de quem todos vão comparecer. Aqueles que rejeitaram Jesus como advogado vão ter que comparecer diante dele como juiz. Não há como escapar desse fato. Ou Jesus é o seu advogado, ou ele será o seu juiz. A terra será redimida do seu cativeiro. É importante ressaltar que a terra não deixará de existir, pois a sua destruição significa a sua transformação. Isso nos faz lembrar da destruição do mundo antigo na época de Noé. Naquela ocasião, foi com água através do dilúvio, mas no fim dos tempos será com fogo. O texto deixa claro que os mortos ressuscitam para o julgamento. Aqui não se trata apenas dos mortos ímpios, mas de todos os mortos, de todos os tempos, de todos os lugares. A ideia de duas ressurreições físicas não tem base bíblica consistente. Aqui é a única ressurreição geral de todos os mortos, de todos os tempos, que acontece no último dia. Crentes e ímpios ressuscitam no mesmo dia. Falando sobre isso, William Hendrickson diz que em nenhuma parte da Bíblia lemos de uma ressurreição dos corpos dos crentes seguida depois de 1000 anos por uma ressurreição dos corpos dos incrédulos. E Hendrickson também diz que a morte, ou seja, a separação da alma do corpo, e o Hades, o estado de separação, deixam de existir. Depois da segunda vinda de Cristo para o juízo, não haverá mais nenhuma separação entre o corpo e a alma, nem no novo céu e na nova terra, nem mesmo no inferno. Portanto, falando simbolicamente, a morte e o Hades, agora personificados, são lançados no lago de fogo. O julgamento será universal e também individual. Um por um será julgado segundo as suas obras. Ninguém escapará. Esse julgamento será justo e universal. Os livros serão abertos e todos serão julgados segundo o que está escrito nos livros. Seremos julgados pelas palavras, obras, omissão e pensamentos. A graça de Deus e a responsabilidade humana caminham juntas. Pelas obras, ninguém poderá ser justificado diante de Deus. Pelas obras, todos serão indesculpáveis. O juízo final será diferente dos tribunais da terra. Lá terá um juiz, mas não jurados. Acusação, mas não defesa. Sentença, mas não apelo. A única maneira de escapar desse julgamento é confiar agora no Senhor Jesus Cristo. O critério para a salvação não são as obras, mas a graça. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser salvo pelas obras. Por isso, o livro da vida é aberto. Quem tem um nome escrito nele não é lançado no lago de fogo. Isso já nos mostra que os salvos estão participando desse julgamento.
Os que não têm o nome escrito no livro da vida são lançados dentro do lago de fogo, a segunda morte. Somente os salvos terão seus nomes no livro da vida. A própria morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. A morte é o estado e o Hades é o lugar. Esses dois andam conectados. Quando a morte e o inferno são lançados no lago de fogo, finda também a autoridade que exerciam no tempo cósmico. O lago de fogo é o lugar onde os ímpios viverão para sempre, separados do Deus vivo, e sofrerão eternamente os tormentos do inferno. É o lugar onde os ímpios passarão a eternidade. A morte é o último inimigo a ser vencido. O inferno é lugar onde os ímpios são atormentados. Assim como já foi dito, depois da segunda vinda e do juízo, não haverá mais separação entre o corpo e a alma, nem no céu, nem no inferno. A vitória de Cristo sobre os seus inimigos será completa, afinal. Os tormentos dos inimigos de Deus e dos ímpios serão eternos. A Bíblia não ensina universalismo nem aniquilacionismo. Antes, fala de penalidades eternas. O sofrimento dos ímpios no lago de fogo é indescritível. Ali será um lugar de choro e ranger de dentes. Jesus diz que o tormento será eterno. O apóstolo Paulo diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. São várias as imagens que a Bíblia usa para descrever esse lugar de tormento. Fogo, verme que morde sem cessar, vergonha eterna, choro e ranger de dentes, trevas, perdição e exclusão. O lago de fogo é estado e lugar. Enquanto os salvos têm seus nomes no livro da vida e deleitar-se-ão em Deus e reinarão com Cristo pelos séculos dos séculos, os ímpios serão banidos da presença de Deus e lançados no lago de fogo para serem atormentados por toda a eternidade. A vida eterna consiste em obter o conhecimento de Deus e em morar em sua presença. A morte eterna, ou a segunda morte, significa ver-se definitivamente privado da presença de Deus. Diante de tudo o que vimos, eu quero te fazer uma pergunta. Seja sincero. Como você se encontra agora? Jesus é o seu advogado? Você está preparado para o dia do juízo? O sangue do Cordeiro tem sido a sua segurança ou os seus pecados ainda condenam você? O tempo de mudança é agora. O agora é uma certeza. O amanhã depende inteiramente de Deus. Agora é o tempo oportuno e o dia da salvação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e o seu comentário e compartilhe com os seus contatos e redes sociais. Até o próximo vídeo, com a graça de Deus.